Olá, pessoal! Então hoje eu vou continuando essa nossa série dos contos do mundo interior. Tô compartilhando com vocês coisas muito íntimas, mas que eu sinto que são muito preciosas, que podem abrir algumas chavinhas, tanto pra mim, ao compartilhar com vocês, quanto pra quem tá escutando. E como eu falei no vídeo anterior, eu tenho essa prática pessoal, esse exercício de conversar com o meu mundo interno, né, de uma forma mais lúdica. Então eu gosto de dar forma para as coisas que eu sinto, para as situações da minha vida. Muitas vezes essa forma se torna realmente uma persona com a qual eu converso. E isso é muito bom, me ajuda muito a entender e a realmente enfrentar desafios da minha vida. Então eu vou contar para vocês um conto de terror do meu mundo interior, que foi uma fase da minha vida que eu precisei lidar com muitos medos, né? Eu sempre fui uma criança medrosa, medo de escuro, medo de ficar sozinha. E isso pra mim era muito difícil, porque na vida eu era corajosa para enfrentar os desafios da vida. Adorava falar em público, apresentar trabalho de escola, mas quando eu tava sozinha no meu íntimo, floresciam muitos medos. Principalmente o escuro. Dormia à noite sozinha no quarto, aquilo era desafiador. E aí chegou um ponto da minha vida que isso continuou na adolescência, até um pouco na vida adulta. Só que, claro, a gente se torna adulto, a gente aprende a disfarçar, né? Quando criança eu corria pro quarto da mãe, pedia ajuda, chorava. Quando adulta eu fingia que não acontecia. E muitas vezes eu me via ali adulta, já com um filho, tendo medo do escuro. E aí eu comecei a pensar, eu preciso cavocar isso dentro de mim, preciso descobrir o que está acontecendo. E aí eu fiz esse exercício, né, de entrar dentro de mim, de conversar comigo. E aí encontrei uma face do meu ser, uma persona dentro de mim, um ser assim muito feio, que lembra esses filmes de terror que a gente assiste, né? O Chamado, que aparece aquela pessoa toda branca, com aquele cabelo, aquela cara que você morre de medo, que você não quer ver. E aí eu olhei aquilo, meu Deus, eu não queria olhar para aquela imagem, para aquela figura. Eu falei, meu Deus, eu tenho um negócio desse dentro de mim. Aí eu fechava o olho, eu falei, por que eu tô fazendo esse exercício? Acho que eu vou parar com isso. Aí lá dentro de mim, eu não posso parar. Eu preciso enfrentar. Isso é a persona do meu medo. Isso mostra um lado que existe dentro de mim, a minha sombra. Eu preciso olhar para isso. E aí eu comecei a olhar. E aquela figura não falava comigo, mas ela simplesmente fazia caretas e se manifestava de uma forma meio medonha. E eu olhava. E eu olhava, eu falava, eu vou olhar, eu vou olhar. Mesmo com medo, mesmo com vontade de correr, mesmo com vontade de sair daquele exercício, eu fiquei olhando. E aquela figura começou a se aproximar. A intenção no primeiro momento parecia ser me assustar, com aquelas imagens que a gente vê que faz aquelas coisas com o rosto, que olha no nosso olho, que chega pertinho. E eu, ai meu Deus, gelando por dentro. Respirei fundo, eu falei, eu vou ficar aqui, eu vou olhar. Eu vou olhar. E aí, de tanto que eu fiquei olhando aquilo que era tão feio, tão medonho, começou a se naturalizar pra mim. Começou a ficar menos assustador. E eu comecei a conseguir olhar melhor os detalhes daquele ser, daquela figura que estava se apresentando. Consegui perceber nela traços meus. Consegui realmente perceber que aquilo era meu, que aquilo era uma face de mim. E que aquele medo representava, que na verdade ali, aquilo representava o meu medo, que era tão assustador. Aquilo me assustava. Aquilo afugentava qualquer pessoa, porque era horrível, assustador. Justamente por ser o medo. O medo se torna assustador para se proteger. E aí veio essa clareza, né? De que aquilo que parecia tão feio, os traços da minha personalidade que eu não gostava, as minhas sombras que eu expressava muitas vezes na raiva, na ira, no me fechar pro mundo, todas as coisas que eu não gosto em mim, eu comecei a perceber que são mecanismos de proteção. E aí começou a me vir muita clareza sobre todas as pessoas, né? Sobre como as nossas sombras, na verdade, são formas que a gente tem de se proteger. São formas que a gente busca, que o nosso subconsciente vai cavocando para tentar se blindar daquilo que você pensa que pode te ferir. E isso foi muito bom para me ajudar a vencer muitos medos. Claro, a gente nunca vence tudo, a gente sempre tem medos na vida, mas me ajudou a superar muita coisa e me ajudou a ter mais empatia, a olhar com mais carinho e respeito para a sombra do outro, né? E perceber como a sombra tem um valor importante na nossa vida, que se a gente tenta fugir dela, se esconder dela, ela cresce, ela se torna muito mais assustadora.
e ela amedronta muito mais. E se você realmente acolhe e olha pra ela, reconhecendo que ela é tua, que ela faz parte de ti, você se torna mais integral. E naquele momento eu senti aquele ser se aproximar de mim e foi como um abraço, buscando um abraço. E eu abracei. Eu simplesmente abracei. Abracei coração com coração, reconheci que aquele ser era parte de mim, que eu era parte dele e que eu jamais estaria completa se eu não reconhecesse aquela sombra que existe dentro de mim. E é um conto que é um dos mais difíceis, assim, foi um dos exercícios mais difíceis pra mim de lidar, de olhar, de encarar, mas foi um dos maiores saltos que eu tive em evolução na minha vida, assim, de realmente perder muitos medos, de realmente conseguir fazer transformações significativas na minha vida, porque eu sabia que aquela sombra não era mais uma pedra no meu sapato, não era mais uma prisão, aquela sombra era uma ferramenta, que com aquela sombra eu sabia que eu podia me proteger se eu precisasse, e que eu poderia ressignificar ela dentro de mim, que eu não precisava mais ser escrava daquela sombra, que eu poderia transformar ela em ferramenta de ação na minha vida. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, esse pequeno conto de terror. Em breve eu trago aqui mais algum conto para estar compartilhando com vocês.